Bem-vindos a mais um episódio da Possercast. É o podcast da Posser, Dick Birk Advocacia de Negócios. Hoje estamos fazendo um episódio especial e alusivo ao Dia dos Namorados, com a minha senhora, minha esposa e minha sócia Jaqueline Hamster Dick. E vamos decorrer sobre uma história empreendedora no mundo jurídico. Jaqueline? Então, nós fomos desafiados a fazer esse episódio pela Janine e pela Aline, que são as nossas marqueteiras, né, que cuidam dos nossos Possercasts, e além delas fazerem tudo com muito cuidado, elas também trazem as ideias para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Então, elas nos desafiaram a gente contar um pouquinho os desafios de casal e principalmente os desafios de casais empreendedores que trabalham juntos. E eu e o Gustavo, resolvemos fazer a fusão dos escritórios há 16 anos e nós temos muitos clientes casais que empreendem juntos. Então hoje a gente quer contar um pouquinho dessa história que faz parte da nossa história de vida e nos traz muito boas recordações e muitos ensinamentos de coisas que aprendemos em todo esse período, né, Gustavo? Foi no ano de 2004, quando um cliente nosso, Anderson Dick, estava passando por um desafio. Ele nos apresentou a Core Business em Porto Alegre. E ali a gente participou naquele momento daquele desafio, que foi muito bem sucedido na condução do Anderson. E a gente enxergou na Core uma possibilidade de melhoria nos nossos escritórios. Na verdade, naquele momento, o pessoal, os consultores, o Luciano e a Ângela, que nos atendiam na Core, nos colocaram o desafio de por que nós trabalhávamos separados. Na época, o Gustavo tinha um escritório dele com outros sócios e eu tinha o escritório que eu era sócia junto com a Cris, que é nossa sócia até hoje. E os nossos DNAs eram diferentes. O escritório Posser trabalhava bastante com direito bancário, com empresários, com franchising, e nós trabalhávamos, eu e a Cris, já na época com o DNA do direito imobiliário. E aconteciam coisas tipo assim, clientes que iam lá na Posser, no escritório do Gustavo, nossos escritórios eram na mesma rua, e aí o Gustavo dizia, não, esse assunto de imobiliário, vocês vão lá no escritório da Jaque e da Cris. E muitas vezes os clientes não iam, né? E a gente começou a perceber que com isso a gente perdia clientes e a gente perdia a oportunidade de somar algumas habilidades. Então a Core nos trouxe esse desafio, mas a gente desde cedo entendia que a gente precisava se preparar para esse momento. Porque as nossas personalidades, embora sejam complementares, nós dois temos a personalidade forte e queremos muitas vezes tomar decisões e impor as nossas decisões. Então, esse momento, ele foi preparado ao longo de alguns anos para que a gente pudesse, então, tomar a decisão e entender que estávamos prontos para fazer essa fusão. Foi no ano de 2007. Naquele ano, eu assumi um desafio na comunidade, que foi assumir a presidência da ACI. E, juntamente com isso, eu escolhi fazer gestão na Fundação Getúlio Vargas. E, a partir dali, eu comecei a entender como se faz um negócio complementar, somando habilidades e processos em busca de um objetivo comum. E a Core foi importantíssimo no momento que ela mapeou nossas habilidades e maximizou os nossos resultados. Naquele momento, a gente enxergou a verdadeira missão e o propósito da fusão dos nossos escritórios. Foi um momento desafiador, porque existíamos culturas de negócios separados, embora na mesma rua, com 300 metros de distância, mas a cultura colocada por cada empreendedor, por cada escritório, era muito diferente. E esse foi o desafio que, a partir desse momento, a gente passou
a desenvolver e trabalhar. Até tem uma história engraçada, né? Quando o Gustavo fala de cultura, quando a gente se mudou pro novo, então a gente fez uma mudança, quando fez a fusão, a gente se mudou para um prédio novo. E no escritório do Gustavo, todo mundo tinha chave do escritório. Estagiário, qualquer pessoa estava trabalhando, entrava no escritório, a primeira coisa que recebia era a chave do escritório. E lá no escritório meu e da Cris, quem tinha chave do escritório éramos nós duas e mais uma pessoa. Então, só para dar um exemplo assim de como as coisas funcionavam de maneira diferente. E a gente teve que aos poucos ir conciliando essas diferenças, né, de regras, de critérios, para chegar numa coisa mais, digamos assim, o nosso lado, então, flexibilizar um pouco, né, e o escritório da Posser ter as regras um pouco mais definidas. E eu acho que isso foram desafios, assim, muito importantes, que cada um também, eu enxergo que, para mim, né, Jaqueline, essa fusão, ela foi uma evolução muito grande, porque eu tive que aprender a flexibilizar várias coisas que eram difíceis para mim, né? Com um perfil diferente, com pessoas diferentes. Então, foi no ano de 2008 que a gente foi para uma outra sede, fez a fusão dos escritórios. Ainda ali a gente tinha 2 corredores e uma sala de reuniões no meio, né? Então, tinha o lado da Posser, da Dick Birk e o lado do escritório Posser. Ainda tinha essa diferença que aos poucos a gente foi conseguindo fazer uma fusão de pessoas, de trabalhar em conjunto, e isso foi muito legal, foi um aprendizado muito grande. E tem algumas pessoas, né, Gustavo, nesse nosso período, assim, que são muito importantes para nós, como a Cris, ela sabe lidar com a gente quando acontece alguma desavença, alguma discussão, ela sempre nos ajuda a conciliar, né? Quem trabalha conosco no dia a dia sabe que às vezes no meio de uma reunião sai uma briga, sai uma patada, literalmente, né? Um dá uma patada no outro, enfim, né? Acho que é importante que as pessoas não se assustem com isso, e trabalhar entre casais não é fácil, mas pode ser muito bom, pode ser muito evolutivo se a gente souber dosar e se a gente souber respeitar e também flexibilizar. Acho que para mim esses são os principais pontos de desafio sempre. Só reforçando o tema, né, Jaqueline? Quem briga são as ideias e as propostas, jamais as pessoas. Né? Então, só para deixar bem claro isso, que as divergências muitas vezes são em relação, muitas vezes, aos temas, a colocação dos temas, a forma de colocar os temas, porque a gente sempre busca essa complementariedade um no outro, nos sócios. Né? Hoje a gente conta com mais sócios dentro dos escritórios e a gente procura escutar todo mundo, porque o direito, cada vez ele se especializa mais. E quando a gente consegue somar habilidades e processos, né, de todas as áreas em comum, o resultado para o cliente é mais satisfatório e para o escritório também. E essa lapidação das arestas desse diamante que a gente formou, quanto mais polido for elas, mais ela brilha, mais intenso e mais duro fica essas relações. Então, dentro desse contexto evolutivo, somar as habilidades de cada um é o que potencializa os resultados. Né? Eu acho que é importante dizer que nós temos habilidades complementares. Muitas vezes eu busco na Jaqueline aquela habilidade que, para mim, eu sou, de certa forma, deficitário. E ela busca também, né? Eu vejo muito isso em mim, aquela habilidade aquela visão muitas vezes mais estratégica, eu busco nela mais a relação do foco e a gente vai somando com as outras pessoas e isso vai se transformando em resultado objetivo para os clientes. Eu acho que é bem interessante esse nosso formato de trabalho, porque a gente demorou um pouquinho para conseguir encontrar o tom disso e às vezes no dia a dia ainda nem tudo são flores, né? Se a gente falar que é tudo maravilhoso, a gente vai estar mentindo, não é? Tem no dia a dia situações em que gera
algum tipo de desavença ou de divergência de opinião, né? E a gente acaba tentando conciliar, mas tem muitas coisas assim que a gente consegue somar. O Gustavo tem uma veia comercial muito forte, ele tem a habilidade de encantar o cliente, de trazer o cliente para perto e principalmente de dar muita segurança jurídica, né, para o cliente naquilo que ele está falando. Os clientes se sentem seguros escutando o que ele fala, ele traz essa visão muito estratégica. O Gustavo tem uma memória muito boa para números, né, então ele lembra de informações, de dados. E do meu lado, muitas vezes eu já vou lá e eu já enxergo lá na frente, né, o que é essa... Como que vai ser feito, né? O Gustavo enxerga muitas vezes o que deve ser feito, eu já enxergo o como que vai ser feito e principalmente quais os riscos disso e muitas vezes um ajuste, né, de linha. Ó, se a gente vamos virar uma volta aqui, porque talvez se a gente for por esse caminho pode acontecer isso, ou o resultado pode ser esse, ou isso pode melhorar. Então eu acho que muitas vezes a gente senta e conversa sobre as estratégias e a gente chega a conclusões, assim, às vezes numa conversa de final de semana. A gente faz muito isso quando a gente viaja, né? A gente gosta muito de viajar de carro. E são momentos, assim, que a gente viaja, literalmente, né? Não só na viagem, mas nos pensamentos, nas ideias, nas discussões. E a gente encontra soluções para o nosso negócio. São momentos que a gente pensa no negócio dos clientes, que a gente conversa sobre, e se isso... a gente implementasse lá, sugerisse para aquela empresa, como que tu está enxergando. Então, muitas vezes eu acho que os clientes ficam até domingo com a orelha vermelha, né? Ué, quem é que está falando de nós? Às vezes sou eu e o Gustavo que estamos na estrada falando alguma coisa, pensando no negócio. Então, eu acho que isso é muito... E isso para nós é uma coisa muito prazerosa, não é uma coisa... agora a gente tem que conversar sobre isso. Não, flui naturalmente, assim. E isso é legal de trabalhar com o teu cônjuge, né, com o teu companheiro, com a pessoa que tu escolheu para tua vida, porque um consegue compreender o outro também, né, e sempre vai ter um assunto, e geralmente é um assunto bom, né? A gente não costuma trazer problemas, coisas ruins para casa, às vezes acontece, mas a gente costuma trazer muita coisa boa, assim, conversar sobre ideias, sobre o futuro, sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos lá no escritório, como que a gente pode implementar, e isso faz muito bem para nós, né, como pessoas, assim, nos traz um sentimento de gratidão, de felicidade. Acho que isso é muito bom. Eu acho que é oportuno também dizer e reconhecer o quanto Santa Cruz me acolheu e quanto eu amo a cidade de Santa Cruz. Santa Cruz me deu a formação, né? Me presenteou com a minha esposa e me possibilitou me desenvolver. A minha universidade, a Unisc, no qual eu me formei, a Fundação Getúlio Vargas, no qual eu me especializei, o INSPER, no qual eu procurei cursos realmente focados nas habilidades que eu possuo, e a Dale Carnegie, né, no qual eu sou um entusiasta desses programas, porque ali eu descobri que o conhecimento jurídico, por mais vasto que ele seja em qualquer profissional, ele é 15% da performance do advogado. Todo o restante é buscado e desenvolvido, né, dentro de habilidades complementares. E essas habilidades complementares faz com que você consiga desenvolver as questões mais desafiadoras, né? Por mais cretino, às vezes, que um cliente te coloque, que uma situação venha para ti, tu tenha o preparo para racionalizar as emoções e transformar essa objeção numa oportunidade de melhoria. E, Gustavo, tu falando em preparo, me veio muito a lembrança de o quanto a gente se preparou para fazer essa fusão e eu tenho certeza que isso foi fundamental para que essa história fosse uma história de sucesso. É a nossa história, para nós é uma história de sucesso porque nos traz felicidade, nos traz prosperidade,
nos traz a possibilidade da gente ter toda uma equipe que envolve hoje quase em torno de 30 pessoas, entre sócios, advogados e pessoas do administrativo que trabalham conosco. E além da gente ter feito toda uma consultoria para se preparar sob o ponto de vista emocional, a gente também cuidou das questões jurídicas. Então, nós somos casados pelo regime da separação de bens e não é por uma questão de de divisão necessariamente de patrimônio, mas sim é por uma questão de organização da vida profissional, principalmente. Quando a gente resolveu fazer a fusão, nós pensamos e discutimos muito o nosso acordo societário, porque nós temos uma empresa em conjunto e nesse acordo societário tem regras inclusive estabelecidas no caso do nosso divórcio, para que os nossos outros sócios possam estar tranquilos em relação a isso. Acredito que isso não vai acontecer, né, mas a gente buscou segurança também jurídica para que a gente pudesse estar tranquilo em dar esse passo. E eu acho que eu tenho certeza que o fato da gente ter pensado em tudo isso antes faz com que a gente tenha tranquilidade para trabalhar, para empreender, para buscar novos negócios. E eu me sinto uma pessoa muito realizada de ter o Gustavo na minha vida. A gente sempre fala isso, assim, o quanto que a gente evoluiu desde que nós estamos juntos, né, desde o ano de 2001. Então, a nossa história começou antes da fusão dos escritórios. E o quanto eu cresci com ele do meu lado, o quanto eu me tornei uma pessoa melhor. Então, eu enxergo que essa nossa complementariedade faz com que nós dois sejamos pessoas melhores e que a gente possa evoluir a cada dia. E eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse o Gustavo na minha vida. E só um detalhe, né? O ano da fusão dos escritórios foi o ano que nasceu a nossa filha mais velha, a Clara. Então, foi um ano muito importante para nós, porque a gente teve vários passos importantes na nossa vida, da gente, talvez naquele momento, mais do que no nosso casamento, foi o momento em que a gente sacramentou a nossa união e que a gente passou a confiar 100% um no outro. Porque a partir dali a gente passou a ter um negócio juntos e a gente passou a ter uma família. Eu acho importante e relevante tu falar o preparo, né? Muitas vezes as pessoas sucumbem, ou os negócios sucumbem por falta de preparo. O preparo é algo fundamental para uma vida familiar, para o desenvolvimento dos negócios, enfim, né? Como é importante se preparar, né? Estar preparado para aquele momento. E eu me recordo, assim, Jaqueline, quando a gente resolveu topar o desafio de fazer uma nova sede do escritório, e conversando com a nossa arquiteta, né, a Gabriela Kirst, ela disse: Gustavo, eu acho que eu tenho um local que é ideal. E quando ela me apresentou aquele local, era um local, uma casa antiga, de uma família tradicional de Santa Cruz, né, uma pessoa maravilhosa, né, que diga-se de passagem. E eu olhei e enxerguei o escritório pronto. E eu tentava falar, Jaqueline, ela disse: Gustavo, mas falta muito para um escritório aqui. Eu digo: eu sei que falta, mas eu tenho certeza que vai ser aqui. Enfim, né, entre idas e vindas, a gente desenvolveu a nova sede, todo mundo opinou, né? Enfim, foi um somatório de habilidades ali, cada pessoa, né, colocou a sua inteligência, como via o negócio, e eu acredito que hoje a gente tem uma sede inovadora e um local de trabalho que quem vai lá entende o verdadeiro propósito de advocacia de negócios. E mais do que isso, tudo aquilo foi formado e confeccionado para atender os nossos clientes. Um dia um empresário renomado da cidade me disse assim: mas Gustavo, para que um investimento daquele tamanho
sendo que tu está em Santa Cruz. Eu disse para ele, os nossos clientes merecem esse local e Santa Cruz também merece, porque daqui nós atendemos o país inteiro. Então, isso foi algo que veio realmente a consolidar a fusão dos escritórios, que começou em 2008, ela, né, maturou por todo esse tempo, com o lado da Posser, o lado da Dick Birk, e quando a gente realmente foi para essa sede nova, a gente teve uma só cultura, um só propósito e um só horizonte, que é desenvolver a advocacia de negócios com excelência e com resultado para o cliente. E agora agora não, já faz algum tempinho que a gente já começa a pensar num planejamento sucessório do nosso negócio, da nossa vida, né, enfim. E com isso, então, nós tivemos alguns anos atrás a entrada de novos sócios, né, que fazem, para somar as habilidades, cada um com a sua expertise nas áreas-chave de atuação do escritório. E é muito legal que hoje a gente escuta, né, das nossas filhas, principalmente da Manuela, que é a nossa filha mais nova, e da Alice, que é a filha da Cris, que elas falam já entre elas, né, que elas vão trabalhar no escritório, que vão ser as sucessoras do escritório, né. Então eu acho que isso para nós é muito gratificante, porque não é uma coisa que a gente fala, elas são crianças ainda, tem 12 anos, 13, a Alice já fez, mas é muito gratificante porque é o olhar que elas têm, né, do nosso negócio. Isso demonstra que elas têm orgulho de ver o que a gente faz, de ver a nossa forma de trabalho, e a gente passa muito isso para elas, né? Às vezes trabalhando em casa, às vezes numa viagem, elas falam, vocês trabalham bastante, mas ao mesmo tempo que elas enxergam que a gente trabalha bastante, elas não veem isso como uma coisa ruim ou como uma coisa que seja um sacrifício para nós. Elas veem como uma coisa que faz parte, porque é o nosso trabalho que faz com que a gente possa realizar os nossos sonhos e conquistar as coisas que a gente gosta, fazer as viagens que a gente gosta, enfim, né, ter as pessoas que a gente gosta ao nosso redor. Então, a gente enxerga dessa forma. O nosso negócio, ele para nós, ele é de muita gratidão, porque é através dele que a gente consegue realizar os nossos sonhos, a gente consegue ajudar os nossos clientes a resolver as questões deles, a empreender, a buscar novos negócios, e também as pessoas que trabalham conosco a terem um ambiente de trabalho agradável, um ambiente de trabalho em que todo mundo pode crescer, evoluir. É isso que a gente busca, esses são os nossos valores, e esses são os valores que a gente coloca no nosso negócio. Esse tema sucessório, ele é um tema que começou a rodar no escritório faz mais ou menos uns 2 anos, né, internamente nos sócios. Eu tenho um conceito de trabalhar até os 60 de forma ativa e intensa, porque eu acredito que eu consiga essa produção intelectual, e dos 60 aos 65 pretendo ir para o conselho, porque a partir dos 65 anos acredito que é hora de dar lugar e espaço, primeiro para as novas sócias que estão dentro do negócio, colocando, né, sua energia e seu potencial lá dentro. E depois abrindo a possibilidade para que as novas gerações venham. E não necessariamente serão nossas filhas os nossos sucessores, mas aqueles que terão habilidade e competência para tomar as nossas cadeiras. E eu acredito muito nessa questão do planejamento, no desenvolvimento. Porque muitas vezes a gente senta com profissionais que estão com idade avançada e eu penso assim, esse cara trabalhou tanto, ele merecia estar num lugar melhor do que está trabalhando. E esse exemplo eu não quero para mim. Eu quero, aos 65 anos, poder desfrutar de uma aposentadoria digna, colhendo todos os frutos que essa comunidade, que a minha profissão, que a minha família me deu, e poder
então curtir a sobremesa da vida, que serão os netos. Bom, né, pessoal, assim, trabalhar realmente com o marido não é uma tarefa fácil, como pode parecer. Ontem mesmo o Gustavo acordou meio irritado, assim, daí ele começa a reclamar, às vezes, um pouco das coisas, e eu já me irrito, porque parece que ele tá reclamando de mim, mas na verdade não é, ele tá reclamando dele mesmo. E aí, quando vê, eu já chego no escritório, já fecho a porta da minha sala e cada um fica pro seu lado, assim, né? Daqui um pouco passa o dia inteiro, a gente acaba não se falando muito e isso também é saudável, cada um entender um pouquinho, né? O momento do outro e respeitar para que não gere um confronto, uma briga desnecessária, mas todos esses desafios e é isso que me faz refletir, assim. Eu penso que o fato de nós termos tido a oportunidade que a vida nos deu da gente poder trabalhar juntos fez com que a gente evoluísse como pessoas e que a gente, cada um, flexibilizasse e entendesse um pouquinho onde que eu preciso abrir mão, onde que eu preciso ser um pouco diferente, onde que eu preciso ser melhor para que a vida do casal possa ser melhor, para que a vida em família possa ser melhor, para que as coisas possam ser mais leves e para que o amor prevaleça sempre, o amor e o respeito, porque não existe união, não existe casamento e não existe sociedade sem amor e sem respeito. Esses dois valores são essenciais para que as coisas deem certo, seja no casamento, seja na sociedade. Então, pessoal, eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais e muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem nos ouvindo. Um abraço para todo mundo. Queria convidar todos vocês para nos seguirem nas redes sociais, que vamos compartilhar histórias de sucesso, inovação e empreendedorismo com todos vocês. Obrigado pela paciência e obrigado pela oportunidade de nos assistir.